E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos continuar a nossa aula agora com a segunda parte. A gente falou sobre o panorama, a gente vai falar sobre alguns desses paradigmas históricos da missão, como é que a igreja interpretou o seu chamado. Então, você vai ver que algumas coisas meio que se repetem, mas é para a gente pensar no paradigma que aconteceu dentro daquele ponto de vista. Qual que é o objetivo aqui? É compreender que a missão ela não é uma atividade estática, mas ela é uma participação no drama bíblico que assume diferentes formas dependendo do contexto histórico e cultural. Para a gente entender melhor isso, vamos falar sobre o que é um paradigma, né? Um paradigma é uma maneira de entender, praticar a missão em determinado contexto, moldado por pressupostos culturais e teológicos. Qual que é a importância disso na história? A importância é que a gente não pode saltar diretamente da Bíblia para o século XXI sem ver como a nossa visão ela foi moldada por mais de 2000 anos de história, né? O que costuma acontecer muito é algumas leituras anacrônicas. A gente tem como premissa voltar para as escrituras para fazer tudo, tá certo? É o grande lema da reforma. Contudo, precisa entender como é que essa reforma, ou melhor, como é essa missão que o Senhor deu à sua igreja, ela se transporta ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje. As missões que nós fazemos hoje, elas têm o mesmo princípio, mas eu não tenho mais o mesmo contexto que a igreja primitiva tinha, ou eu também não tenho mais a mesma facilidade ou atratividade que a igreja primitiva ela tinha. E a gente vai falar isso mais para frente. Então, é necessário que a gente olhe para esses 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história, e entenda como é que a missão ela está sendo formada, como ela está sendo construída durante esse tempo, né? E por que isso é importante? Porque a gente precisa aprender com o passado, né? Quando a gente estuda esses paradigmas, a gente vai se permitindo aprender tanto com os sucessos, mas também com os fracassos, vendo os pontos fortes e os pontos fracos da igreja em diferentes épocas em relação à propagação do evangelho, ok? Então vamos ao primeiro paradigma. O primeiro paradigma é o paradigma da igreja primitiva, é um paradigma de contraste e de atratividade, ou de atração. Nesse período, entre o ano 33 e 313 depois de Cristo, a missão ela é moldada por um contexto escatológico. Como assim? A convicção de que em Jesus o fim da história já havia sido revelado, e não apenas isso, mas essa iminência de que o Senhor voltaria a qualquer tempo, né? A primeira igreja ela sofre com a perseguição, ao mesmo tempo que ela anseia pela espera, então tudo isso está vindo muito junto, e esse Jesus que acabou de ser assunto aos céus, ele é o Jesus que vai voltar, não se sabe quando. E isso, nas primeiras décadas, nos primeiros séculos, aliás, isso tem muita força ainda. Isso exerce ainda muita influência na maneira como se prega o evangelho, como se Jesus voltasse no próximo domingo. Com o passar do tempo, isso perde força. Hoje a gente prega o evangelho e muitos não têm essa perspectiva da volta do Senhor Jesus, ou acreditam que ela é tardia demais. Para eles, a proximidade dos eventos que marcaram a vida do Senhor Jesus Cristo e o começo da igreja tinha ainda esse gosto de escatológico, de que o Senhor virá. E, aliás, com a sua primeira vinda, a, a história já estava contada. Então, o que pode mais acontecer depois do Senhor Jesus ter vindo? Né? E havia ainda muita coisa, muita história para ser contada através do seu povo. Quando a gente fala desse paradigma também da igreja primitiva, a gente precisa analisar esses elementos de contraste na comunidade, que é o mais característico, porque eles viviam num contexto onde pode pegar a figura do publicano, né? O homem judeu que ele serve ao Império Romano e ele tem ali uma porção de terras e ele vende essas terras ou aluga essas terras para algumas pessoas e cobra os impostos desses outros irmãos judeus de maneira exorbitante, tendo um lucro em cima dos seus patrícios, né? Então a igreja cristã ela já aparece com esse contraste, fazendo com que se pergunte, mas espera aí, essa igreja, esse povo cristão é diferente, eles não têm um objetivo
ganhar ou de lucrar, eles estão com o objetivo de fazer com que esse Jesus seja mais conhecido. Não é necessário eles abrirem mão das suas posses ou distribuírem as suas posses, eles vão fazer. Então, alguma coisa diferente tem, né? Então, os cristãos, eles se viam como residentes estrangeiros, por isso também não tinham tanto apego às coisas materiais, apesar de não viverem de uma maneira nesse sentido de, olha, as coisas materiais não são boas, não, era vivia assim, tudo, mas com contentamento e com o objetivo de que todos também estivessem aproveitando e sendo abençoados com as posses, né? Isso fica muito claro ali no livro de Atos, logo depois da descida do Espírito Santo, né? Então, eles eram esses residentes estrangeiros ou uma terceira raça, vivendo em tensão com os valores pagãos de Roma. Então, tinha os judeus, tinha os romanos e tinha os cristãos, né? Diferentões mesmo, essa que é a ideia. E com isso, também uma outra questão nesse paradigma era a formação dessa identidade, né? Se para nós um ano de catecúmenos, por exemplo, não sei como é na sua igreja, mas se um ano de catecúmenos, como é aqui na minha igreja, é uma coisa muito morosa, né? Muito ensino e tudo mais, para aquelas pessoas, essa postura de contracultura ela não era natural, era necessário que esses judeus, esses gentios que também estavam se chegando à igreja cristã, eles fossem discipulados. Isso levava tempo, um processo catequético meticuloso poderia levar até 3 anos. Isso para que o comportamento da pessoa ela houvesse mudança, afinal de contas, não é uma religião apenas de aceito ou não aceito o Senhor Jesus, é uma religião de mudança de mente, de paradigmas internos. Então, essa formação de identidade, ela só poderia ser exercida se houvesse, de fato, uma construção dessa nova identidade em cima daquele velho homem, né? Isso fica muito claro nos textos do apóstolo Paulo, quando ele revela tanto a mudança de drástica do espírito se vestir, mas quando ele fala também do processo de continuidade, daquele que começa a boa obra, que é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Um outro paradigma também era a subversão pública. E quando a gente fala de subversão, eu não quero que vocês pensem essa revolução anárquica, não, né? Mesmo que tenha colocado o elemento gráfico aí de pessoas com piquete na mão, a igreja ela não se retirou para a esfera privada, né? Isso vai acontecer mais para frente. Ela desafia a doutrina pública de que César, o imperador romano, é o Senhor com S maiúsculo mesmo, dizendo que ele tem esse aspecto quase divinal, mesmo sendo um homem. E eles falam, não, Jesus é o Senhor. E isso não fica, eles não vão para as grandes praças para fazer marcha para Jesus ou qualquer coisa que pudesse parecer na época. Isso tem a ver com a postura deles diante da vida, das autoridades e até mesmo no seu ajuntamento. Dizer que Cristo é o Senhor ia contra exatamente o espírito do anticristo, né, que queria reivindicar para si, e como nós sabemos disso, há artefatos da época romana que mostram, né, por exemplo, cunhas de moedas apontando para César como esse senhor que deveria ser honrado como o rei de todas as coisas, rei absoluto. Mas para os cristãos, não, eles eram discípulos do rei Jesus. E isso, obviamente, causava um grande fenômeno, uma grande polêmica no meio da sociedade. Quais são os pontos fortes e fracos desses movimentos? Os fortes é que, obviamente, a vida exemplar e a caridade dos irmãos realmente eram muito atrativas, em detrimento aos pagãos. Mas, de maneira fraca, essa influência crescente da cosmovisão grega começou a espiritualizar a salvação como um escape do mundo em vez de restaurar o mundo. Por que isso é importante mencionar? A cosmovisão greco-romana ela tem como ponto de partida um dos pontos de partida de que a matéria ela é inferior, então ela não deve ser levada tão em consideração quanto o espírito é elevado. Isso é um grande problema, porque o homem, pela a doutrina judaico-cristã, ele é um ser integral. Então, passa-se a se desenvolver um ascetismo muito grande e o cristianismo ele vai em contracultura de tudo isso. Vocês vão lembrar, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, existe ali um teor ascético de homens que estão tentando machucar o corpo ou
afligir o corpo para alcançarem patamares celestiais maiores e acalmarem até mesmo essas potestades que viveriam nesse pleroma, né, entre o céu e o local onde Deus habita. E isso tudo vem de uma ideia greco-romana, enquanto a gente compreende pela palavra do Senhor, e os cristãos no primeiro momento também entendiam que a vida, como exemplo, ela era integral. Então, o corpo denunciava, ou melhor, proclamava a glória de Deus, assim como a alimentação, enfim, tudo era para a glória de Deus, né? Outro paradigma também é o paradigma da cristandade. Aqui a gente já está falando de até o século, acho que do século X até o século XIV, se eu não me engano, tá? Me corrija se eu estiver errado. Aqui está falando de poder e instituição. Está acontecendo? Que quando a gente fala de cristandade, a gente está falando dessa comunidade que ela é institucionalizada, né? Agora ela tem uma influência política, civil, uma influência cultural e tudo isso debaixo do poder do Estado. Isso vem com a conversão de Constantino no século IV e a igreja passando o que era uma comunidade marginalizada, até considerada uma seita, como eu falei na aula anterior, ela agora passa a ser uma instituição dominante no centro do poder. E por conta disso, a missão tornou-se o esforço de reconstruir práticas e instituições sob o senhorio de Cristo. Essa era a ambiguidade da cristandade. Positivamente, o evangelho moldou a cultura europeia, protegendo os fracos e reformulando a justiça. Mas a gente ainda tinha essas características muito institucionais que também mais para frente vão ter uma outra conotação. Além disso, nesse período, houve uma perda de foco na missão. Né? Negativamente, a igreja ela perdeu a sua distância crítica da cultura. Uma vez que você se envolve muito, é possível que você perca essa capacidade crítica. O criticismo acaba passando longe. Está tudo muito dominado. Então, era necessário, para aquela época, se manter um pouquinho mais distante da cultura para poder fazer uma análise de fora, mas como isso não foi feito, houve uma corrupção muito grande, né, por conta de coerções, e deu origem às guerras missionárias e às conversões forçadas. Nesse período também a gente tem um outro ponto desse paradigma, que são as missões monásticas. Os monges eles foram os principais agentes missionários, que estavam agindo como centros de educação, cultura e recuperação agrícola na época. Aqui se desenvolve bastante a teologia de espiritualidade. E por conta disso, eles estavam se preparando para fazer missões de uma maneira que fosse mais abrangente. Mas ainda assim, a gente está tendo um movimento muito tímido aqui, missiológico. A reforma e o pietismo, a gente tem um resgate dos temas bíblicos essenciais, como fé e justificação, mas no século XVII, o pietismo, que seria o exagero dessa piedade, introduz um forte individualismo, focando na salvação da alma e muitas vezes depreciando a importância da igreja e da transformação social. Veja, com a reforma, a gente tem uma quebra dessa ideia de que tanto o evangelho quanto o envolvimento com as causas necessidades humanas deveria ser evitado, né? Ou melhor, na minha frase, com a reforma nós temos uma quebra, um distanciamento da ideia de que o domínio da Bíblia estaria apenas com os poderosos. Agora ele não apenas distribuído às pessoas através da imprensa e tudo mais, mas também se repara na necessidade das pessoas. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a diaconia, no mandato ali de Calvino, em Genebra, a gente vê uma grande participação da igreja com esses oficiais trabalhando em favor dos refugiados, por exemplo, e dos mais pobres, através do próprio diaconato. Mas com o pietismo isso também vai ficando mais de lado, porque agora é necessário uma devoção pessoal, uma busca por uma piedade muito mais pessoal, né? O que acabou afastando também as pessoas da igreja e desse olhar em favor ao necessitado, aos mais
à margem. Um outro paradigma que a gente precisa verificar também dentro do movimento missionário é o paradigma do iluminismo, onde a razão onde a razão ela é evidenciada e há uma expansão geográfica. O que isso significa? Significa que no século XVIII a Europa converteu-se ao humanismo secular do iluminismo, que via no progresso por meio da ciência e da razão como caminho para a salvação humana, não mais o contato com Deus ou a devoção a Deus, mas o desenvolvimento da razão. Qual que é o problema aqui? O problema é que, por conta disso, a igreja sofre essa influência e passa a ter a fé de maneira privatizada. A igreja ocidental ela aceita o lugar que o iluminismo atribui a ela e ela se torna uma questão de foro privado, o que não faz nenhum sentido. Mas, reparem, essa é uma das influências da história que nós ainda consumimos e reproduzimos hoje em dia com os desigrejados ou até mesmo com aquelas pessoas que têm uma dicotomia entre a sua vida pública e a sua vida devocional no domingo ou em casa. Isso é influência iluminista que até hoje se carrega, né? Quando a igreja ela assume isso, quando os cristãos eles assumem isso, eles perdem o ponto principal das suas vidas, que é o de ser testemunha. E testemunha, além de envolver o martírio, tem a ver com proclamação, com deixar explícito, com deixar claro a sua fé. Esse paradigma da missão aqui vai mostrando que, por conta dessa influência filosófica, a igreja ela vai perdendo essa prioridade, ou vai, no mínimo, negociando essa prioridade mandatória de tornar o nome do Senhor conhecido. Tivemos também o movimento missionário moderno, a gente mencionou ali sobre o William Carey. Aqui as missões elas são redefinidas como a expansão do Ocidente cristão para o não Ocidente pagão. E eu acho interessante a expressão não Ocidente pagão, né? Porque não é o Oriente pagão, mas é tudo aquilo que não é Ocidente e ainda assim sofre com o paganismo. Aqui é maravilhoso porque a gente está falando não só do movimento missionário estacionando na Europa e nos Estados Unidos, mas ele saindo de lá e alcançando outros povos de contexto pagão, animista, por exemplo. E aí, por conta disso, a gente ainda tem hoje esse modelo mais parecido com o movimento missionário moderno, né? Ali de William Carey. Infelizmente, as missões muitas vezes se entrelaçaram com o colonialismo, confundindo a civilização ocidental com o cristianismo. Isso também deixou marcas para o homem muçulmano comum. Ser cristão é ser ocidental. Então, a rejeição à influência do Ocidente, ela não é apenas em relação à cultura ocidental, mas para eles é entrelaçado que ser cristão e ter os vícios do Ocidente é a mesma coisa. Afinal de contas, muitas pessoas do Ocidente se dizem cristãs e foram criadas em contexto cristão. Então, se para elas um filme sensual, por exemplo, é produzido em Hollywood, isso é coisa de Ocidente. Por que aqui no Oriente a gente deveria aceitar uma religião cristã onde alguns de seus adeptos vivem dessa forma? Esse é um exemplo bem pequeno, mas que eu já ouvi isso da boca de um missionário que atua no meio dos povos muçulmanos, né? Mas para essa época especificamente, a gente tem esse desafio de pregar o evangelho e fazer o nome do Senhor conhecido, e não apenas a minha civilização ou a minha civilidade sendo respeitada, compreende? Muito menos a ideia de se criar um outro microcosmo que pareça com o país de onde eu vim, ou com a influência europeia que eu tive, né? Muita missão foi realizada aqui no Brasil, lá tem essas caras coloniais, né? Colonialistas, aliás. Qual que é o ponto forte de tudo isso? A obediência sacrificial à grande comissão e o estabelecimento da igreja em quase todas as nações da terra. Essa é uma característica maravilhosa do paradigma da missão moderna, né? Contudo, a gente tem mais um outro paradigma que é o rumo ao
paradigma ecumênico. Aqui, o paradigma do iluminismo se tornou obsoleto devido ao colapso do colonialismo e ao declínio da Igreja Ocidental e ao crescimento da Igreja no Sul global. Esse último fenômeno é resultante, obviamente, do aumento de missionários, né? Aqui nós temos Simonton vindo para o Brasil, a partir desse paradigma também. E então temos a missão em 6 continentes. A missão agora ela não é mais unidirecional, do Ocidente para o resto, mas de todos os lugares para todos os lugares. Então hoje é muito comum você ver americanos aqui no Brasil, brasileiros nos Estados Unidos, é, brasileiros na Coreia, mas coreanos também fazendo missão aqui no Brasil. Essa coisa agora ela é resultante dessa compreensão de que o Senhor precisa ser conhecido em todo e qualquer lugar e ele não tem mais essa coisa do celeiro de missionários que será o Brasil. Não, ele vai mandar a gente de todo lugar para qualquer lugar, conforme a sua vontade. E tudo isso para fazer missões que traduzam mais do que difundam. Hoje a missão ela é vista como a tradução do evangelho para novas culturas e não a simples imposição de uma forma cultural ocidental. Por quê? Porque isso era confundível anteriormente para muitas pessoas, para muitas agências missionárias, para muitos trabalhos missionários. O objetivo era ver um pequeno microcosmo da sua cultura numa outra cultura, o que não dava margem para o desenvolvimento da fé daqueles nativos, né, de determinadas regiões. E então se percebe que o objetivo maior é traduzir a palavra do Senhor, e quando a gente olha para os textos no Novo Testamento que falam a respeito da, da, das tribos, né, e de tudo mais, ou melhor, da pregação do evangelho nas tribos, a gente vê uma preocupação maior com a língua, né? As nações, elas são línguas, né? Etnias, cada um com o seu dialeto. Isso muda a ideia de só falar de Jesus para o maior número de pessoas, mas é fazer ele entendido na língua de cada uma dessas pessoas, como foi o fenômeno em Atos, né, capítulo 2, como a gente já mencionou em outras áreas, em outra aula, aliás. Qual que é o desafio final? É recuperar uma eclesiologia missional, onde a igreja não faz missões, mas ela é missionária por natureza em sua própria localidade e cultura. Já falei isso para vocês. O fato de termos um mês no ano para falar de missões, uma equipe que fale sobre missões, um departamento ou um secretário de missões já demonstra que isso não faz parte do nosso DNA. Nós não somos mais acostumados com isso, porque as coisas elas giram em torno de nós. Agora não vou lembrar se eu dei esse dado na última aula, mas tem uma estatística que fala que se 6% dos valores arrecadados pelas igrejas evangélicas fossem destinados à verdade, à pregação do evangelho, às missões, a gente não teria mais povos não alcançados. A gente teria um trabalho de missão, obviamente, mas a gente teria mais pessoas alcançadas com a Bíblia em seus dialetos. Contudo, como a maioria do nosso dinheiro volta para dentro das igrejas, então as missões elas continuam sendo varzeadas, a gente pode dizer dessa forma. Fica uma pergunta para reflexão. Em qual desses paradigmas a nossa igreja local mais se encaixa nos dias de hoje e como o paradigma do iluminismo, fé privada versus vida pública, ainda limita o nosso testemunho? Esse é o final da nossa segunda parte da aula sobre panorama histórico. Que Deus abençoe você. Até mais.